Olá, seja bem-vindo, meu nome é Alex Queiroz e meu intuito é te ajudar a investir de maneira simples e tirar sua crença de que investir é para quem tem muita grana. Mas, neste vídeo não vou falar sobre investimentos financeiros, mas sim sobre outro tipo de investimento. A importância de ensinar nossos filhos a ter educação financeira, quais são as principais vantagens para que eles comecem desde cedo a controlar as próprias finanças e quando começar a ensinar nossos filhos sobre dinheiro. Vamos trocar uma ideia. Esse tema certamente já deve ter passado na sua timeline em algum momento, mas essa discussão vai muito além das redes sociais. Hoje esse tema mobiliza empresas de diversos setores, entidades da sociedade civil e ações governamentais. Até os bancos passaram a promover campanhas sobre o uso consciente do dinheiro e do crédito. Quem diria, hein? Pois bem, estava mais do que na hora disso acontecer, pois somos um país com 40% da população adulta negativada, que representa 60 milhões de consumidores. E entre os adultos, na faixa entre os 30 e 40 anos, a proporção de negativados chega a superar 50%. A culpa é da crise? Eu acho que apenas em parte, já que a quantidade de inadimplentes tem se mantido elevada desde muito antes da pandemia. A perda do controle financeiro, sinalizada pela inadimplência, tira o sono das pessoas e em alguns casos compromete até o convívio familiar. Também existe a dimensão econômica do problema, refletida no encarecimento de crédito e restrição do acesso a empréstimos e financiamentos. Apesar de existirem algumas empresas que lucram muito com empréstimos aos negativados, não é mesmo? Mas a importância do conhecimento é a chave para que o indivíduo consiga transitar entre esse mundo de possibilidades, onde ele possa avaliar uma condição de um empréstimo, conhecer diferentes modalidades de investimento, identificar golpes financeiros, evitar as armadilhas de consumo. Tudo isso faz parte do escopo da educação financeira. Mas essa disciplina propõe muito mais. Ela é responsável por causar uma reflexão sobre como as decisões do presente impactam e as conquistas, dos nossos objetivos no futuro. E aí, diante desses objetivos, a gestão financeira correta ganha um significado ainda maior. Eu entendo que esse processo deveria começar desde cedo em nossas casas e ter um maior espaço nas escolas, pois quando se introduz assuntos financeiros desde cedo na vida das crianças, elas aprendem a colaborar com a saúde do orçamento familiar e a lidar bem com as próprias finanças no futuro. Portanto, falar de educação financeira também é falar de cidadania e inclusão. Mas você saberia abordar esse tema com seu filho? Alex, como é que eu vou ensinar o que eu não sei? Não tenho controle das minhas dívidas. Vivo endividado, não conquisto nada se não tiver com tudo na parcela. Não tem como isso dar certo. Muitos pais não sabem como falar de dinheiro, porque infelizmente economia e finanças nem sempre foram vistas com bons olhos pelas pessoas. E em nossa cultura latina, não fomos apresentados para esse assunto quando éramos crianças. Com certeza a grande maioria de nós ouvia dos nossos pais aquela frase: vai brincar, esse assunto não é para criança, dinheiro não é assunto para criança. Pois é, eu até peguei leve, porque lá em casa o sistema era um pouquinho mais bruto. Mas o assunto é crucial para criar responsabilidade financeira nas crianças e precisa ser abordado cuidadosamente, de modo que as orientações surtam o efeito esperado neles. Falando com leveza, dando um cofrinho, pagando uma mesada ou até mesmo brincando com um jogo, como o jogo da vida, o banco imobiliário ou mesmo uma conversa em família. Nunca é tarde demais para descobrir como tratar esse assunto com eles e nunca é cedo demais para que eles comecem a aprender sobre o poder do dinheiro e da educação financeira. Mas aí fica a pergunta: quando começar a aplicar a educação financeira para as crianças?
Tudo vai depender primeiramente da idade da criança. Isso porque há diferença na forma de como uma criança de 6 anos e um adolescente de 13 vai interpretar essas conversas e como elas veem o dinheiro no seu dia a dia. Por exemplo, crianças de 3 a 6 anos. Calma, não se apavora. O assunto dinheiro deve sim iniciar na época da alfabetização, no período que vai dos 3 até os 6 anos de idade, quando as crianças começam a despertar para o valor das coisas e a necessidade de trocas ao redor delas. Nessa etapa é importante que haja o estímulo visual para que os pequenos vejam o dinheiro aumentando. Em vez de dar uma mesada a eles, porque eles ainda não são muito pequenos, né? Então aposte em um frasco transparente e os incentive a completar o cofrinho com as moedas que ganham ao longo da semana. Conversa com eles sobre o uso consciente e coletivo do dinheiro. Exercite os pequenos também por meio dos exemplos do dia a dia, desde explicar o porquê que uma bala vale X até porque tal brinquedo não cabe no orçamento da família. Após os 7 anos de idade, seus filhos já entendem um pouco melhor a relação com o dinheiro. Se antes a mesada não era a aposta para iniciar a vida financeira dele, nessa fase passa a ser uma ótima escolha. Dê preferência à semanada, porque para nós um mês passa voando, né? Mas para eles é uma eternidade. Então opte pela semanada, dividindo aqueles 10 ou 20 reais que você daria no mês em porções semanais, por exemplo, R$5 por semana. Mas aqui eu estou dando um exemplo assim, tá? Para saber o valor certo do dinheiro da semanada, pense nos gastos habituais dos seus filhos e cobre deles metas possíveis para ganhar tal quantia, como por exemplo, boas notas na escola, ajudar a tarefas simples em casa, como manter o quarto arrumado, a cama arrumada, guardar os brinquedos, enfim, tarefas bem simples que trarão um efeito duplo, a recompensa e a responsabilidade. Tendo o dinheiro em mãos, peça para que eles administrem o valor com responsabilidade. Afinal de contas, se usarem tudo antes do tempo, não receberá nada antes do prazo estabelecido. A partir dos 14 anos, como seus filhos já lidam com o dinheiro desde os primeiros anos de vida, é compreensível que eles cheguem à adolescência tendo um maior senso de responsabilidade financeira. Nesta fase, você já deve ir para o próximo passo. Além de receberem uma mesada, eles devem saber cuidar da própria conta do banco. Então, abra uma conta digital para que eles saibam a importância da educação aprendida até esse momento na conquista da liberdade financeira. Com a saída do ensino médio e início da graduação, libere a eles um cartão de crédito com um limite que não seja muito maior que a mesada que você já dá para ele. Esse benefício é uma ótima pedida para cobrar deles ainda mais jogo de cintura para não perder o limite ao fazer as compras, né? Você viu aí que não é um bicho de 7 cabeças, né? Que os ensinamentos da educação financeira pode acontecer em diferentes fases do desenvolvimento dos nossos filhos. Nem sempre será uma tarefa fácil, leva tempo, mas aos poucos eles mostrarão a você que todo esforço valeu a pena. E antes de terminarmos essa conversa, deixa eu te fazer 2 perguntas. O que você quer deixar para o seu filho lá na frente? Qual patrimônio você quer dedicar a ele desde a infância, já pensando na sua vida adulta? Na maioria das vezes, as pessoas se preocupam com os bens que deixarão de herança para os filhos, bens materiais, né? Mas quantos herdeiros se corrompem e perdem tudo? E quantos outros herdaram bens e multiplicaram? Para essas 2 questões, há apenas uma resposta: o legado que você deixa para eles. Então veja a educação financeira desta forma, como um grande legado que você pode deixar para os seus filhos. Você não precisa se sentar com as crianças e explicar sobre inflação, juros compostos e todos esses conceitos que, de certa maneira, para eles será muito chato. Para adulto, muitas vezes é chato, imagina para criança.
Então pense que mais importante do que bens materiais, ensinar a fazer conta, preencher planilha, escolher investimento, preparar a mentalidade dos filhos para que possam decidir se relacionar melhor com o dinheiro, é um dos maiores trunfos que você pode deixar como herança para eles e para sua futura geração. E aí, gostou do conteúdo? Então se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa as notificações para ser alertado quando eu postar novos conteúdos. Além disso, deixa seus comentários para que eu possa ter um feedback sobre o assunto abordado, beleza? Agradeço a sua atenção, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.